Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. E hoje nós vamos ter uma palestra sobre a manipulação de cosméticos com Matheus Caldeira Brant. Bom, gente, me chamo Matheus, estou aqui para falar um pouquinho sobre a história da Ancestral, que é a minha marca, sobre um pouco da minha experiência com o mercado de cosmética no Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais, que é onde eu falo, e com todos os percalços que isso tem no Brasil e tal, de iniciar com uma empresa pequena. Deixa eu iniciar aqui. Inclusive, isso aqui é uma foto de 2017, quando eu iniciei a Ancestral fazendo saboaria artesanal. Já viram o processo de saboaria? Mais ou menos? Mas vocês viram o processo de saboaria com soda cáustica? Como é que é? Bom, eu sou formado em design de jogos, que foi onde eu conheci a nossa querida professora, a professora mais amada de vocês, a Bruna, que foi na Universidade de MEC, aqui em Minas Gerais. Também sou consultor olfativo, depois eu chego lá. E hoje eu tenho um emprego fixo também como analista de dados líquidos. Vou tirar a fotinha do Mário só para a gente remeter o meu principal foco, que era jogos, e aí mudou tudo. Bom, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Como que eu comecei nessa área de cosmética? Eu era gerente de um restaurante, de uma hamburgueria, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, chamada Bacon Paradise. Logo depois, trabalhar no Bacon, eu virei vegano. Não faz muito sentido, mas virei vegano. E aí eu iniciei, pedi a demissão, fiquei sem emprego, e um amigo meu, ele me ofereceu para entrar na marca dele, que chamava Ancestral, que chama Ancestral, e que estava bem no início. Essa marca, ela era, na época, totalmente artesanal, feita em casa mesmo. Ele tinha um laboratório em casa e só fazia pequenas produções para venda só em feirinhas, coisas locais, sabe? E aí foi quando eu ingressei na Ancestral. Eu tinha um conhecimento um pouco maior de comercial. Na época, eu não entendia quase que nada de química, nem de cosmética, nem nada disso. Nunca nem tinha prestado atenção sobre a Anvisa e etc. Apesar dela estar na nossa vida o tempo todo. Depois a gente fala um pouquinho sobre ela. E aí, quando eu ingressei nela, eu tive a necessidade, óbvio, de ganhar dinheiro. Porque eu estava sem emprego, precisava fazer renda. Nessa época, eu sei que eu comecei a fazer contato com algumas pequenas lojas que vendiam perto de onde a gente morava, e comecei a vender esses sabonetes artesanalmente, sem preocupar com questão de regularização e etc., nesses locais e nas feirinhas. E isso começou a dar muito certo. A gente começou a ter muito retorno, eram sabonetes muito bem feitos. Vou entrar mais a fundo na composição do sabonete mais na frente. E aí foi quando a gente realmente desenvolveu melhor um Instagram, uma página comercial, um site, etc. E aí a gente desenvolveu nossa primeira linha artesanal, que na época era composta por 5 sabonetes, inicialmente, 5 sabonetes corporais, feitos com soda cáustica. Então, a saboaria artesanal antiga, né? A gente resgatou isso justamente por causa do nome da Ancestral. Então, é um pouco complicado, porque depois a gente entende, mexer com soda cáustica em casa não é muito seguro. Mas
Aí a gente também focou muito na produção de óleos produção do sabonete com óleos essenciais. Na época, vegano, tilelê, aquela coisa, né? E deu muito certo, começamos a vender, aí a gente evoluiu um pouco essa linha e sentimos a necessidade de fazer fábrica por causa da Anvisa, por causa da regulamentação da Anvisa, e para a gente poder vender em outras lojas, em outros estados, no Brasil inteiro, etc. E aí, essa foi a primeira transição da marca. Depois a gente teve uma outra que a gente focou mais na parte de perfumaria e vela artesanal também, mas vela aromática. E hoje a gente está numa pausa de produção. A gente só está fazendo consultoria olfativa, que basicamente é a gente ajudar as outras marcas a construírem perfumes para a própria marca. Então, a gente consegue criar o perfume para uma loja, fazer de branding, ou até perfume corporal. Então, a gente monta essa identidade olfativa da marca, que é o que a gente está atualmente. E também a gente faz algumas consultorias de cosmético para a criação de produto. A gente tem uma fábrica que é parceira nossa, então a gente indica para essa fábrica, com tudo esquematizado, como que vai ser o rótulo, como que vai ser o produto, e começa a produção a partir daí. Bom, esse aqui é o Instagram da Ancestral. A gente está com uma pausa, eram os produtos que a gente estava fazendo nessa última leva, que era perfume corporal, vela, sabonete e aromatizadores. Aromatizador de ambiente. Bom, a gente está sabendo que o consumo de cosmético no Brasil hoje ocupa a terceira posição no ranking mundial. Esses dados foram retirados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética, do ano de 2021, se eu não me engano. E, com isso, o crescimento da demanda no mercado atual brasileiro aumentou, assim, exponencialmente. Então, muitas fábricas estão abrindo recentemente, fábricas pequenas, de pequeno porte, estão abrindo, e está precisando de muita gente, de mão de obra qualificada para o trabalho. Né? Essa mão de obra qualificada, que eu falo, pessoas que sabem formular, que são responsáveis pela formulação e tal, e principalmente quem sabe fazer regulatório com a Anvisa, que é o principal órgão, nosso regulador para cosmético, alimentos e várias outras coisas. Então, hoje está tendo um crescimento muito grande disso, da demanda do público, justamente por causa das redes sociais também, que está tendo muito essa popularização, né, de cosmético e tal. A gente vê aí criando body splash o tempo todo, creme de todas as marcas, maquiagem. Toda blogueira tem uma linha de maquiagem, uma linha de perfumaria, uma linha de cosmético. E, então, essa demanda aumentou bastante no Brasil esses últimos anos. E também a Anvisa ela veio se adaptando à facilidade justamente pelo tamanho da demanda. Então, desde 2015, ela está trocando, né? Ela teve em 2015 ela fez uma norma, depois em 2018 ela fez uma outra norma, facilitando essa produção, facilitando essa regularização. E em 2020 ela fez uma última também, justamente para facilitar a demanda de produto, de regulação dos produtos. Tá? E isso tem tudo a ver com a minha marca hoje, porque justamente a gente, em 2018, era impossível ter a possibilidade do artesanal ir para o industrial, justamente por causa da quantidade, do valor, que era muito alto, as fábricas eram muito grandes, e isso tudo impacta no valor final do produto e também no dinheiro de investimento. Né? A gente tem que ter um grande investimento
para conseguir fazer uma produção em fábrica. Na época, muito mais. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu já dei aqui algumas dicas do que ela faz. Mas vocês sabem o que a Anvisa faz? Já estudaram a Anvisa? As normas dela também, algumas? Sim. Bom, a Anvisa, ela, só resumindo, né, é o principal órgão regulador do país. Ela foi criada em 99 pela Lei de 9.782 e ela garante, o trabalho dela é garantir a segurança, a eficácia e a qualidade do produto. Então, ela vai regulamentar ali todos os produtos, como remédio, alimento, cosméticos, produtos de limpeza, sangue, vacina, entre outros milhões de coisas. Ela está envolvida no processo. Ela é diretamente ligada ao Ministério da Saúde. Então, ela é um braço da União, né? E cada município vai ter a sua unidade local de vigilância. Então, no nosso caso, quando a gente vai pedir ou fazer uma solicitação, né, de criação de uma fábrica, de um chão de fábrica, por exemplo, a gente tem que fazer essa notificação com a Anvisa e geralmente é a unidade local que vai avaliar se é possível ou não, se está tudo dentro dos conformes, de acordo com as regras e tal. E isso é interessante porque facilita um pouco a criação dessas novas indústrias. E também até passou na minha cabeça criar uma fábrica, mas, gente, é muito, muito B.O. Porque tipo, tem que estar tudo muito certinho, tem que estar tudo muito correto, tem que ter encanamento próprio, o esgoto tem que estar funcionando certinho, de acordo com as normas do produto que eu vou fazer e tal. E também por ser produtos, né, com rejeitos, que são, tipo, rejeitos de soda cáustica, isso é um problema. Então, não é a instituição de água, de fornecimento de água e esgoto, que faz o tratamento. Quem faz é a própria fábrica. Tá, se vocês já viram sobre a Anvisa, vocês já sabem o que é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, mais ou menos. Já viram isso também? Não? Já? Eles viram mais ou menos. Tá, tudo bem, não tem problema. Eu já tinha falado sobre as RDCs, que é sobre essas normas, né, que começou em 2015, teve uma, 2018 teve uma outra, 2020 teve mais uma, e foi justamente essa facilitação de produção. Então, justo com isso, ela tem uma lista do que é grau 1, do que é grau 2, do que é grau 3, grau 4, etc., para separar exatamente, porque a Anvisa estava tendo muito pedido de regulamentação de produto. Então, às vezes, demorava tipo, de 6 meses a 1 ano para o produto sair do chão de fábrica para conseguir vender, justamente por causa da aprovação da Anvisa. Então, hoje a gente fala o que é grau 1, são uns cosméticos que a gente não precisa comprovar eficácia. Basicamente é isso. Claro, podem pegar depois a RTC e ver feita completa, a lista completa. E nisso entra a minha empresa, que era o quê? Sabonete facial, sabonete corporal, sabonete em barra, sabonete líquido, creme normal, né? Não é creme de tratamento, etc. Aqui tem shampoo e condicionador, shampoo e perfume também. Agora, no grau 2, são todos aqueles produtos que prometem alguma coisa e que realmente precisam comprovar a eficácia. Protetor solar, cremes com antidade, antissinais, isso é grau 2 já. Ele tem que comprovar e depende também do que entra na formulação, né? Então, se entrar algum composto, uma niacinamida, por exemplo, dentro da fórmula, automaticamente já é grau 2. Aí aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o que vocês já devem estar vendo aí na
na escola, né? O que a gente precisa num cosmético convencional, o que a gente encontra nessas formulações, que são os tensoativos, os umectantes, emolientes, conservantes, fragrâncias, estabilizantes e espessantes. Todo mundo sabe mais ou menos o que é cada coisa, que é muita coisa, né? Hoje no mercado a gente importa muita matéria-prima de composição, né? De compostos diferentes. Eu acho que hoje está bem mais fácil quando lança lá na Europa, por exemplo, alguma coisa muito diferente. Depois de um ano a gente já tem aqui e tal. Então está bem mais fácil a gente ter produtos atualizados no mercado e de forma competitiva, né? Porque às vezes, antigamente a gente tinha aquela ideia de que o importado era muito melhor, porque ele tinha componentes muito mais avançados, etc. E hoje esse gap de tempo ele está bem menor. Então a gente consegue importar essas matérias-primas de forma bem rápida, lembrando que o consumo no Brasil cresceu bastante nesses últimos anos e isso aqueceu muito a indústria. Então faz com que a fábrica façam essa importação desses produtos, inclusive criaram várias empresas de importação só voltadas para insumo de cosméticos. Então, a gente consegue esses insumos mais tecnológicos hoje no Brasil, no mercado, graças a essa expansão de consumo daqui. O mercado brasileiro, ele meio que ganhou os olhos do mundo, e que a gente compra bastante, a gente adere muito o marketing do produto. Então, assim, aparece uma Virgínia Fonseca vendendo o body splash dela, tipo, há 2 minutos ela já vendeu milhões, sabe? Então, por sinal, assim, os aromas são meio simples, né, para a gente não entrar em pormenores. Mas hoje tem marcas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é configuração. Geralmente, a única coisa que eu acho que esse consumo exagerado que a gente está tendo é que os produtos estão perdendo um pouco a qualidade justamente para vender mais rápido e vender por preços mais baratos. Então, a gente usa formulações mais simples para conseguir ter um valor de custo muito mais baixo e conseguir vender muito mais, né? Ganhar muito mais em cima. Não estou falando da Virgínia, não, tá? Estou falando de várias outras pessoas aí. Talvez a Virgínia esteja no meio. Mas são fórmulas mais simples. Então, acho que o que está faltando no mercado, um pouco, é justamente essa preocupação com a qualidade, sabe? Lembrando que a Anvisa, ela não vai fazer, por exemplo, esses body splash da vida, creme comum, né, perfume e etc. Ela não vai virar e a qualidade desse produto. Ela vai mais para ser grau 1. Grau 1, quando você vai dentro da fábrica, você só faz uma notificação na Anvisa, já enviando todos os documentos de teste de qualidade, etc., que você já fez dentro da própria fábrica. As fábricas têm dentro do seu obrigatório, ela tem um espaço dentro do seu... Desculpa, gente. Fui interrompido aqui. Onde que tá? Então, dentro de cada fábrica tem os laboratórios de teste dos produtos, etc. Eu sou meio doido, tá, gente? Eu tenho problema de memória, às vezes de dicção também, então, às vezes, aqui bate pino, ainda não é para formular, né? A gente fica formulando, a gente meio que dá umas rateadas. Aí, já para a gente já entrar na questão do nosso
da formulação em si, eu trouxe aqui, é uma apresentação agora bem rápida, eu estou indo mais rápido do que imaginava, mas consigo acompanhar. Esses ingredientes aí é de um creme até bem famoso, os CeraVe. E aqui tem uma composição que, para chegar nessa formulação, é uma formulação que demora em torno, assim, claro, a gente já tem uma base de estudo, então a gente já sabe o que a gente precisa dentro desse creme, só que a formulação ela envolve mais coisa, do tipo, a estabilidade da formulação é uma das principais preocupações que a gente tem, justamente por causa do, nesse caso, que é o creme. O pH ele interfere muito na qualidade desse produto final, na estabilidade do produto, porque ele vai ficar na prateleira. Então, a gente tem que pensar que o produto que vai ficar na prateleira esperando 3 meses, 4 meses, né, que tem uma validade maior até, de anos, ele tem que estar estável. E para chegar nessa formulação de estabilidade, dentro do laboratório, da fábrica, por exemplo, a gente consegue meio que forçar, levar essa formulação ao estresse, com altas temperaturas, rotação. São vários testes feitos dentro do laboratório, justamente para a gente ver, antes de enviar para a Anvisa, nesse caso aí, vocês acham que vai ser grau 1 ou grau 2? O creme da CeraVe, por exemplo. Grau 2. 3. 3? Não, brincadeira. Acho que é 2. Cosmético, ele só tem grau 1 e grau 2. 2. Vai ser 2, justamente porque ela promete tratamento. Ela promete tratamento de antidade, alta hidratação e etc. Aqui a gente tem alguns componentes na própria fórmula, né? Que é a parte aquosa da fórmula, que é a glicerol. O glicerol, ele é um solvente também, mas ao mesmo tempo ele ajuda a pele não perder a sua água. Né? Basicamente, um creme hidratante, ele é feito para você não perder a hidratação da sua pele. Perfeito? Então, a gente usa alguns componentes na fórmula justamente para que a sua pele não perca essa hidratação, que ligue, por exemplo, água e óleo e mantenha seguro ali a água dentro encapsulada para manter essa película na sua pele. Tem os emolientes também que a gente usa, que são estriglicerídeo de ácido cáprico-caprílico, que está aí caprílico, ele é excelente, ele dá um toque bem suave na pele. A gente vai ter o carbômero, que é a minha grande paixão. Amo o carbômero, que é um gelificante, um espessante. E carbômero também é usado na formulação justamente para dar aquele aspecto gelificado do gel da própria formulação, além da estrutura. Ele é uma rede acrílica, né? Que ele segura essa estrutura do creme ao longo do tempo. E para isso também a gente tem o controle do pH, porque é justamente o pH que ativa ou desativa o carbômero. Estou falando muita coisa aqui de formulação, mas é porque eu fico empolgado com essa parte. Acho incrível a questão de como que a formulação ela interfere diretamente no sensorial do produto, sabe? Então, eu não sei se vocês estão acostumados a ver todos esses ingredientes. Vocês já estudaram alguns ingredientes desses? Ou só alguns principais? Vocês estão conseguindo ver o ingrediente? Sim. Eles estudaram alguns desses Já ingredientes. viram esses ingredientes? Vocês têm costume de ver a composição do produto que vocês compram? Sim. Não. Às vezes. Vocês preferem produtos mais naturais ou produtos
com alta performance, sem se preocupar com o produto natural. Mentiroso, se for mais barato, mentiroso, pode. Mais barato e cheiroso? Bom, o público brasileiro, hoje em dia, ele está mais focado não só no preço, mas bastante focado em aroma, sabe? Eu trabalhando agora com consultoria olfativa, eu vejo que o público brasileiro gosta de perfumes que ficam durante muito tempo e tal. De produtos da Virginia, que a gente vê lá o body splash dela, que é um cheiro que fica na pele, exala bastante. Mas isso também tem a ver com a questão do pH da pele, que permanece mais tempo. Tem a ver também com a parte oleosa do produto. Então, isso tudo aí faz parte da formulação, né? Uma coisa interessante dessa fórmula, por exemplo, é sobre o sistema tampão. Vocês já ouviram falar do sistema tampão? Não. Sim ou não? Não. Então, o sistema tampão, na verdade, como a gente, na formulação, pensa só, a gente está colocando água dentro dessa fórmula, a gente está colocando vários insumos dentro dessa fórmula, e essa fórmula ela tem que se adequar ao pH da pele. O pH da pele, né, por ser um creme, ele vai de 4,5, o produto tem que ser de 4,5 a 5,5, mais ou menos, tá? Fica mais ou menos nesse range de pH. Para a gente conseguir controlar o pH, a gente faz esse sistema de tampão. Tá? Nesse caso, o que a gente está usando aqui é o tampão de fosfato, que é justamente esse fosfatozinho aqui, ó, fosfato de potássio monobásico, que ele vai ser um ácido, e a gente tem um outro dele, que é um sal, fosfato de potássio dibásico, que ele é básico. Então, o pH dele vai ser mais alto, um pouco mais alto, e a gente tem o potássio, o fosfato de potássio monobásico, que é um pouco mais baixo. Essa combinação entre os dois faz com que a fórmula ela fique estável. Você está querendo falar? Sim. Por que o pH da pele é baixo? Isso é errado. Não escutei? Por que o pH da pele é ácido? Não é baixo? Ele é ligeiramente ácido. Ele tende a ser neutro. Mas isso vai depender de pele para pele, tá? Por isso que tem um range. Mas o porquê que ele é básico, talvez por defesa. Não, o porquê que ele é mais ácido, talvez por questão de defesa. Isso eu não vou saber te explicar a fundo. Ele é mais ácido para algumas bactérias poderem viver na nossa pele. Porque ele é mais ácido para algumas bactérias, lactobacilos, acidófilos, entre outros, poderem viver na nossa pele com mais estabilidade. Aí o óleo também protege elas. A gente tem um monte de bactéria na pele, protegendo ela. Mas elas crescem em condições não muito básicas, elas não gostam de condições básicas. Porque a basicidade acaba matando a maioria dos micro-organismos. Não era para eu me intrometer, mas eu... Pode ver. Quando aparece alguma dúvida assim mais técnica, né? Aí eu vou falar. Então, você quer continuar explicando sobre o tampão? Eu já até conversei com ele sobre tampão, mas não usei o nome tampão. Eu falei com ele sobre a variação de pH, mas ainda não tinha usado o nome solução tampão. Mas depois eu explico para eles, porque eles vão ter que ver nos medicamentos. Ah, sim. Nesse caso aqui do creme, o sistema tampão, que é esse de fosfato, esse é o sistema de fosfato, tampão de fosfato, ele é justamente porque são íons que ficam trocando entre si.
entre tanto o fosfato de potássio monombásico quanto o de básico, eles mantêm o pH entre 4,5 a 5,5. Por quê? Porque outros componentes da fórmula podem alterar um pouco o pH. E para a fórmula não perder a sua estabilidade ao longo do tempo, a gente faz esse tipo de técnica. Quando eu estudei, quando eu estava fazendo, né, sabonete, por exemplo, com soda cáustica, ele não precisa desse sistema tampão para estabilidade, justamente porque é um produto mais básico e ele já é estável por si só. Porque, né, a soda, quando ela entra em contato com a gordura, ela vai produzir glicerol e ela vai produzir ácidos graxos, os óleos que a gente escolhe. Eu vou entrar no próximo slide. Mas só para dar uma contextualização. Então, o sistema tampão, ele basicamente serve, o que a gente usa na formulação, e ele é mega importante, justamente porque ele é um dos fatores mais importantes da estabilização do produto. Então, o creme, para ele se manter, né, em formato de creme, com o carbopol, no caso, o carbômetro, funcionando adequadamente, como o xantana, alguns gelificantes precisam também de um meio com pH controlado. Então, eu não posso ter variação de pH dentro da fórmula, justamente porque se não tiver essa variação, além de eu dar brecha, né, para micróbios proliferar, tá difícil, né? Proliferarem, a gente também consegue desestabilizar a estrutura da formulação. Então, o creme pode ficar mais líquido e separar. Então, justamente para a gente evitar esse tipo de problema na formulação, que a Anvisa, por exemplo, ela for notificada, ela vai fazer os testes, porque isso é grau 2. Então, a gente envia uma parte da formulação para elas, a gente envia a fórmula e o conteúdo, e eles fazem os testes com uma empresa, um laboratório, né, específico. É um laboratório, esse laboratório ele é indicado pela própria Anvisa, a gente paga com vários laboratórios terceirizados que fazem esses testes para a gente paga esse teste, então o grau 2 fica um pouco mais caro, e eles fazem todos esses testes de estresse, teste de microbiológico, faz teste de irritabilidade na pele, então testa em pessoas também. Isso tudo para garantir que não vai ter problema. Isso só no grau 2. No grau 1, a gente já parte do pressuposto, a mesa já parte do pressuposto que esses testes estão estáveis e está tudo certo, ainda mais porque não tem nenhum componente na fórmula que seja altamente irritante, etc., porque tem lá um padrãozinho que a Anvisa permite alguns componentes que ela permite ou não usar na formulação. Tá? Mas aí, voltando no pH, então, por isso que o sistema tampão ele é muito importante na formulação de creme. Não só de creme, na formulação de sabonete líquido facial, por exemplo, quando a gente precisa que o sabonete tenha um pH mais baixo, justamente para não irritar a pele, para não irritar para, enfim, peles mais sensíveis, por exemplo, eu não posso ter um sabonete altamente limpante. Porque se eu tiro a camada protetora da pele, isso vai me gerar problemas futuros com o uso desse produto. Sabonete que é em barra, ele já, hoje no mercado, a gente tem 2 tipos de sabonete. Eu vou entrar nisso mais na frente. Só terminando, então aqui a gente vai ter os emulsificantes, os ativos hidratantes, tem também alguns conservantes, que é justamente porque se entra água na composição, a gente vai ter conservante na fórmula, de toda forma. A gente usa conservante justamente, mas se tem água, a proliferação
é muito maior, muito mais propício. Então, realmente tem que controlar isso com os conservantes. E o fosfato de potássio que eu tinha falado, né, que é justamente que faz esse efeito tampão, esse tampão, é usado em basicamente muitas coisas. Acho que o que eu mais queria falar aqui era justamente o sistema tampão, que era do de ajuste pH. Agora, voltando lá no sabonete, isso aqui, gente, é uma produção artesanal de quando a gente estava, eu acho que é 2 ou 3 na Ancestral, que a gente fazia sabonete com lixívia. A lixívia, a produção que a gente fazia da lixívia era soda cáustica e água, né? E os óleos a gente utilizava como cultura óleos vegetais. Então eu usava azeite, óleo de oliva mesmo na composição, por causa do ácido oleico que eles têm. Isso dá uma separação maior, uma emoliência maior para a forma. Usava muito também gordura de coco, tanto da palma, que é palmiste, né? O coco da palma, que tem o ácido palmítico. Vocês estão enxergando? Pera, o sinal tocou? É porque acabou a aula deles agora. É que eu tô ouvindo o sinal, porque o sinal deles é música. Que música? É música do colégio. É que varia. Às vezes, na época de festa junina, é uma música mais feliz e assim vai. Entendi. Aí tem um intervalo agora? Ô, Teus, aí eu fiquei sabendo que eles vão ter a palestra da SAEB, é isso mesmo? Então, eles não vão ter o segundo horário. Aí a questão é a seguinte. Quarta-feira eles vão ter aula comigo. Se você puder continuar e terminar a palestra na quarta, porque agora eles não vão ter aula. Deixa eu só mostrar, então, fazendo, ó, finalizar o vídeo. Isso aí, só para a gente finalizar, gente, obrigado, viu? Mas é só para a gente finalizar, isso aí é a gente fazendo a inserção da fragrância dentro dessa mistura de óleo e lixívia, que é a soda cáustica. Nesse momento, a gente está buscando o traço do sabonete. Isso é um método antigo, tá? E assim que a gente coloca, no caso, a gente usava como conservante o que a gente chama de óleo de resina de alecrim. Ele ajudava a conservar o sabonete. E com a mistura dos óleos, a gente consegue controlar a dureza do sabonete, a espumação do sabonete, a limpeza do sabonete, lembrando que o pH de um sabonete em barra feito com soda cáustica, ele vai ficar em torno de 11. Então, é um sabonete altamente básico, né? Considerando que chega até 14, e altamente limpante. Então, a técnica maior aí na época, a gente dava um excesso de gordura na formulação, justamente para a soda cáustica consumir e saponificar as gorduras e a gente não ter soda livre na composição. Era uma preocupação que a gente tinha, justamente para não agredir a pele, não dar alergia, etc. Então, nesse caso aí, a gente já estava colocando a fragrância, que é bem no finalzinho, logo depois ele endurece, e aí a gente colocava em formas para depois cortar, que é o que a gente consegue ver nessa imagem aqui do lado. Beleza? Obrigado. Ei. Obrigada, Deus. Aí, se você tiver mais o que falar, quarta-feira a gente conversa. Tá? Perfeito? Obrigada, meninos. Vocês são lindos. Bom intervalo para vocês. Beijo.